80% dos pacientes com doença de Parkinson têm o sintoma de constipação. Então, realmente, pessoal, é um sintoma muito, muito frequente, porque a constipação, ela parece assim, às vezes ela passa despercebida, né? Mas ela, no final das contas, ela tem um desfecho em relação aos medicamentos que é importante que todo paciente saiba, tá, pessoal? Teve um estudo, 2003, que mostrou que a doença de Parkinson não deveria iniciar naqueles sintomas, que são sintomas motores característicos. Lentidão do movimento, tremor, tipicamente de repouso, e rigidez. Tá? Esse estudo mostrou que, aparentemente, existia uma proteína, que a gente já estava sabendo que existia, mas que ela começava a ser depositada, acumulada, em outros locais, em outros nervos do corpo, levando, consequentemente, a outros sintomas que a gente começou a ver que também eram característicos da doença de Parkinson, que eram muito comuns. O primeiro, mostrou que tinha alteração dessa proteína que a gente chama de alfa-sinucleína em alguns nervos do intestino. E dessa forma, produzia-se constipação. Isso foi o início. Muitos estudos hoje, muitos estudos mostram que a constipação ela pode preceder o aparecimento dos sintomas de lentidão, rigidez e tremor em décadas. Obviamente que o sintoma de constipação, intestino preso, ele é muito comum. Então, não é todo paciente com intestino preso que a gente vai pensar que é doença de Parkinson, né? Mas é o primeiro sintoma. Gustavo, sempre vai ter intestino preso? Não, nem sempre. Mas é um sintoma muito comum e ele pode preceder. A gente às vezes não tem o intestino preso, a gente tem um problema que a gente chama de gastroparesia, que às vezes a gente não tem nenhum sintoma, mas isso pode levar a problemas muito grandes no tratamento também, porque o estômago, o esvaziamento do estômago é realmente muito lento e pode alterar, e esse sintoma é muito comum no paciente com Parkinson. Por que a constipação, a gente fica tão em cima da constipação, pessoal? O intestino preso, ele atrapalha a movimentação de todo o tráfego intestinal. Ele atrapalha com que o bolo alimentar, que é comida, saia do estômago, vá para o intestino e o paciente evacue. O que acontece com isso? O paciente começa a se sentir empazinado, ele sente com dificuldade de comer, ele cai o apetite, ele sente azia, ele sente mal-estar, ele sente um desconforto abdominal. Quem tem intestino preso, então tem o trânsito intestinal mais lentificado, é mais difícil que absorva o medicamento da maneira adequada. Então, por que a gente pega no pé? Não, tem que cuidar do intestino, para o intestino funcionar legal. Porque quanto melhor o intestino funcionar, a gente tem pelo menos uma ideia de que talvez o medicamento consiga ser absorvido melhor, faça o pico na hora adequada, ou seja, chegue no sangue no momento adequado, e isso acaba ajudando na regularização da medicação. Então tem paciente, às vezes, que durante o momento que o intestino dele está funcionando mal, o Parkinson dele, às vezes, piora. Ele tem a sensação de que o Parkinson piora. Como o intestino dele está funcionando mal, o estômago piora, ele fica mais desconfortável. E lembra que a gente falou na aula número 2 que alguns remédios de Parkinson dão desconforto no estômago. E aí você junta as duas coisas, o desconforto que o remédio pode causar, aquela sensação de azia, mais o desconforto causado pela constipação. Então, a constipação é um sintoma frequente, não é invenção de ideia do paciente, e você tem que tentar regularizar baseado na ideia de que isso facilitará a tomada das medicações e esse fluxo do movimento intestinal, tá certo? E um segundo ponto é, uma vez que eu tenho um sintoma, existe alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o sintoma? Então preste atenção, Gustavo vai falar um pouquinho sobre cuidados que todo paciente com constipação, lembra, 80% dos pacientes com Parkinson devem ter. Quando a gente fala em intestino preso, a primeira coisa, nem tudo é remédio. A gente já falou da doença de Parkinson, nem tudo é remédio. A principal orientação é a mudança dos hábitos alimentares. Geralmente te oriento a tentar dividir as refeições adequadamente. O acompanhamento com o nutricionista é extremamente importante. O aumento da ingestão de legumes, verduras, água, líquido, isso é muito importante. Então, aqueles bons hábitos alimentares no paciente tem que ser cultivado de uma forma ainda mais importante.
Aí vem aqui a questão da proteína. O paciente não deve parar a proteína, mas a proteína geralmente é um alimento de difícil absorção. Então a gente deve dosar o acompanhamento com o nutricionista, nesse caso é fundamental. Comecei com a mudança dos hábitos alimentares, modifiquei, aumentei a ingesta hídrica. Os hábitos relacionados à evacuação são importantes. Então é importante que o paciente tenha um hábito de evacuar em certo horário. Isso é bom, isso é útil, principalmente após a refeição. Isso é bem legal, né, que a gente tem um reflexo chamado gastrocólico, que quando a gente come, a gente tem uma sensação, um reflexo de que a gente pode ajudar a gente na evacuação. Isso é bom. Comecei então com os hábitos, aumentei a ingesta hídrica. A gente pode associar o uso de azeites e de óleos crus quando não há contraindicação, lembrando que os óleos tendem a ser calóricos, tá? Então, no paciente que está acima do peso tem que ter uma atenção. Muitas vezes a gente coloca 1 colher, 2 colheres de azeite ou então de óleo de soja, mas se for cru, tá? Não pode ser frito. Nas refeições principais, isso ajuda sim o paciente a ter constipação. Se a gente não tiver um êxito com essas medidas comportamentais, alimentares, a gente pode fazer uso de fibras. As fibras podem ser compradas em sachêzinho, tá? Mas também estão presentes nos principais alimentos relacionados com frutas, verduras, né? E também existem outros grãos que podem ter mais fibras, tá? Linhaça, tudo isso. Isso é legal, isso é importante. A partir desse ponto, se a gente não conseguir, a gente deve instituir o tratamento medicamentoso em si, tá? Lembrando, então, o medicamento vem lá no final, Quase sempre a gente não utiliza, pelo menos no início. Mas, se a gente não conseguir tratamento medicamentoso com remédio para evacuar, a gente muitas vezes precisa fazer medidas invasivas, tá? Para tentar fazer com o paciente com um enema, para ele evacuar, que ele não pode ficar longos períodos sem evacuar. Uma bobeira que às vezes os pacientes esquecem, que a fibra, para ela funcionar, ela precisa de água, tá? Que a fibra tem a capacidade de reter o líquido no bolo fecal e assim deixar as fezes mais umedecidas para facilitar realmente a expulsão. Então, o cuidado da ingesta hídrica acompanhar a questão das fibras é muito importante. Eu gostei muito que você chamou a atenção do treino de toalete, que a gente chama, né? Que é você utilizar o mesmo horário. Geralmente o período da manhã às vezes é um bom horário para você poder utilizar o banheiro e isso ajuda a regularização, criar realmente um hábito, né? Em relação à evacuação, isso é uma melhora da constipação na doença de Parkinson. Realmente evacuar deveria ser todos os dias, tá? Tem pacientes que têm hábito intestinal de ter um intestino um pouco mais lento, às vezes evacuar a cada 2, 3 dias. Agora, idealmente, mais do que 3 dias, tem que ser realmente reavaliado, tá? Certo? Longo período que a gente está tratando é isso. Apesar da gente falar isso, né, Gustavo? Tem pacientes que evacuam a cada 7 dias. Sim, sim. Pacientes com Parkinson evacuar a cada 7 dias, às vezes é uma queixa que eles trazem. Tá bom? Mas é um número bom. A gente pensar assim, olha, 1 dia seria o ideal, 2 dias, depender dos hábitos, né? Isso às vezes é comum em pacientes que não tem nenhuma doença, né? Agora, 3 dias, a gente deve considerar com muito carinho alguma mudança, pelo menos essas medidas comportamentais, alimentares, né? Que a gente falou, com toda certeza. Sim.